Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, meu Deus, que o Senhor colocou no coração do Teu servo. Ó Deus, nós queremos ser abençoados através dela e que o Senhor possa falar, queremos estar atentos, nossos ouvidos abertos e coração, meu Deus, também puro para receber a Tua palavra nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu me sinto na responsabilidade de fazer a defesa da fé, juntamente com o pastor Salmo, sobre um assunto específico que ele falou aqui na ceia, porque corre aí no nosso meio, até no meio do arraial evangélico, que a pessoa pode tomar ceia sem se batizar. E eu queria esclarecer aqui para os irmãos uma verdade sobre isso. A principal teologia cristã, os principais assuntos da teologia cristã foram elaborados num período chamado patrística, dos pais da igreja. O Concílio de Nicéia, no ano 325, Concílio de Calcedônia, no ano 451. Ali foram elaboradas as principais doutrinas cristãs. Por isso, no século 100, no ano 100 da era cristã, escreveu-se um livro chamado Didaquê, Ensino dos Doze. Esse livro você não vai encontrar em uma livraria evangélica, mas na livraria católica, na Vozes, possivelmente. Esse livro foi escrito no ano 100, pertinho do tempo que foi escrito o livro de Apocalipse. E lá, nesse livro, vai dizer que todos os cristãos necessariamente precisavam passar pelas águas do batismo para ter a liberdade de tomar a ceia do Senhor. Então, a igreja cristã, ela está fundamentada, meus irmãos, nessas doutrinas, principalmente que foram elaboradas nesse período chamado patrística, período dos pais da igreja. Fora disso aí, meus irmãos, considerem heresia, não é bíblico. Nós estamos fundamentados sobre a tradição da igreja, da tradição da história aí teológica da igreja. Amém? Muito bem. Vamos para o assunto que nós escorreremos nessa manhã. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Ele perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pula para o capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça do jeito que você está e vamos proferir a Deus mais uma palavra de oração. Nós estamos aí na terceira lição, né, pastor Carlos? Aprendendo a perdoar como Jesus, tá certo? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pelo privilégio maravilhoso que temos de estarmos reunidos esta manhã, em torno da Tua palavra, do nome santo do Senhor, para aprendermos do Senhor, que é o professor dos professores, mestre dos mestres. Fala ao nosso coração, nos ensina, nos corrija, nos exorte, que o Senhor possa falar de forma profunda, poderosa, e que venha mudar muitas coisas no nosso comportamento, nosso testemunho cristão. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, perdão, esse é o assunto desta manhã. Essa palavra é uma das palavras máximas da Bíblia, junto com arrependimento e outras que nós temos na palavra de Deus. Perdão é uma palavra que percorre todo o livro sagrado. E quando eu falo de perdão, amor, dessas coisas tão relevantes para o cristão, sabe o que eu sinto, meus irmãos? Eu sinto que essas palavras estão se desgastando. Não porque a gente fala muito, é porque as coisas estão mudando tão rápido. E nosso testemunho cristão está cada vez mais complicado, que essas palavras estão perdendo o verdadeiro sentido. Não é verdade? Amor, perdão. Eu ouvi até alguém dizer esses dias que os cristãos antigamente eram chamados de Bíblia, hoje nem de versículo é mais. Né? Tanto que está complicado a coisa. Então, meus irmãos, perdão é uma dessas palavras desgastadas, que nós vamos tentar aqui mais uma vez enfatizar. Eu já falei 2 vezes aqui, desde o tempo que eu estou na catedral, sobre esse assunto. A pastora também, Tereza, uma vez, de forma brilhante, falou sobre esse assunto. Nós, novamente, estamos aqui para retornar a esse assunto e memorizar tudo isso. Porque se a gente memorizar e guardar no coração, a gente vai conseguir imprimir isso na nossa vida prática, no nosso cotidiano. É mais fácil, meus irmãos, falar sobre o perdão do que praticá-lo. Isso é uma grande verdade. Por isso, C.S. Lewis disse o seguinte, que é fácil falar sobre perdão até que tenha alguém para perdoar. É muito fácil a gente falar de perdão até que a gente encontre uma pessoa para a gente perdoar. Amar a humanidade é fácil. O difícil é amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos detestam, amar aqueles que nos caluniam, que nos perseguem. Amar aqueles que nos amam, meus irmãos, é muito fácil. Não tem nada de complicado nisso. O difícil é perdoar nossos inimigos. Complicado é amar aqueles que cruzam o nosso caminho, que cruzam a nossa estrada. Alguém diz o seguinte: morar com os santos no céu, ó que glória! Conviver com os crentes na terra é outra história. Não é verdade? Morar com os crentes na glória, ó glória, né? Mas conviver com os crentes na terra é outra história. Por isso alguém disse: eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. O que eu não suporto são as pessoas. Eu amo todo mundo. Amo todo mundo. Mas eu não suporto as pessoas. Bom, a revista nossa aí, você está com ela em mãos? Ela vai nos mostrar por que devemos estar sempre prontos a perdoar. Porque errar, aí bem na introdução do assunto, errar é algo inerente ao ser humano, por causa da natureza pecaminosa. Por isso nós devemos sempre perdoar. Nós somos imperfeitos, temos falhas, temos defeitos enormes, erramos uns com os outros, sempre decepcionaremos as pessoas e elas também nos decepcionarão.
Por isso, jamais o perdão pode faltar na minha e na sua vida. Defeito a gente tem de sobra. Não acredite naquilo que sua mãe fala sobre você, porque você é tão bonzinho assim. Sua mãe está mentindo, tá certo? E os seus inimigos, aquilo que eles falam de você, você pode agradecer a Deus, que eles não falam nem 5% dos defeitos que você tem. Você tem muito mais do que isso, viu? Então fica tranquilo. Por isso, meus irmãos, a gente tem que estar sempre pronto para perdoar. Porque eu erro, você erra, todos nós erramos. A igreja não é uma comunidade de gente perfeita e acabada. O céu não é aqui na terra ainda. E nós ainda não estamos glorificados. Enquanto aqui vivermos, estaremos sujeitos às tensões próprias da nossa natureza caída. A igreja, meus irmãos, simplesmente é uma usina de reciclagem de lixo. É isso que a igreja é. Me desculpe, os irmãos. A igreja é uma usina de reciclagem. Aqui está cheio de ex aqui, ó. Tudo ex, e que agora a Bíblia vai chamar de santos. Paulo, lá em Coríntios, vai dizer assim: vocês eram. Depois ele vai dizer: vocês agora são santos. Então aqui está cheio de ex, a igreja está cheia de ex. Sou eu que estou falando isso, é Paulo. Ex-drogado, né? Ex-adúltero, ex-prostituto e tudo mais. Mas agora são santos na presença do Senhor, mas não são perfeitos. A igreja é um hospital onde os doentes são tratados. O perdão, portanto, não é uma opção na igreja, uma opção nos nossos relacionamentos. O perdão é uma necessidade. Amém, irmãos? Então as pessoas sempre vão te decepcionar. E você sempre vai decepcionar as pessoas. As pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. Você sabia disso? Nós sofremos mais com aquilo que as pessoas nos dizem e nos fazem do que com os reveses da vida. Por isso não temos outra opção a não ser perdoar. Ou a gente perdoa ou adoece. Ou perdoa ou não tem paz. Ou perdoa ou não é perdoado, segundo a Bíblia. Agora, o que significa perdoar? No contexto bíblico, perdoar significa estar livre das amarras da mágoa e do ressentimento. Portanto, quem perdoa e quem é perdoado desfruta de plena liberdade. Ele não está preso mais a nada e a ninguém. Ele está livre. Eu li um livro que conta a história de Holyfield, aquele lutador, e naquele livro diz o seguinte, que ele teve uma enorme dificuldade para perdoar o Mike Tyson por aquela mordida que ele levou na orelha. E ele, um dia, foi ser aconselhado pelo seu pastor, e o pastor disse para ele, o pastor chamado Dollar, né? Disse: olha, Holyfield, você precisa liberar o Mike Tyson. Você está preso a ele e ele preso a você. Libere o perdão para que ele seja liberado, seja solto. E ele, através de muita oração, liberou o perdão para o Mike Tyson. Se sentiu livre, com certeza ele também foi liberado. Segundo a Bíblia, meus irmãos, ressentimento, mágoa, ela nos prende, ela nos amarra a pessoa. Nós vamos perceber isso quando Paulo vai nos falar acerca de um jovem que estava cometendo um pecado horrível dentro da igreja ali em Corinto. Aquele jovem estava ficando com a madrasta, e a igreja estava aplaudindo, achando bom aquele relacionamento. E Paulo diz: vocês estão se sentindo orgulhosos por causa disso? Isso é uma feiura, uma coisa horrível. E esse camarada aí, entregue a carne dele para Satanás, para que a alma dele seja salva. Sabe o que Paulo está dizendo? Exclua ele. Coloca ele para fora. Observe aí 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Abra a sua Bíblia comigo e acompanhe essa leitura desse caso de incesto dentro da casa de Deus. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando sobre esse jovem que está cometendo um incesto ali dentro da igreja. Agora, impressionante, esse mesmo jovem, nos parece que ele arrependeu. E aí Paulo tem outra proposta, agora, após o arrependimento. Porque o arrependimento é algo tremendo, meus irmãos, que pode acontecer na nossa vida. E aí a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 2.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 5 aí. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Aí versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho aí para perdoar, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. E olha o versículo 11, que coisa impressionante. Paulo vai dizer, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu fui áspero, eu fui extremamente categórico, mas se vocês perdoaram aí o camarada, em função do arrependimento que ele esboçou, então perdoe ele, eu não tenho nada que pedir perdão, porque eu não tenho nada, nenhuma queixa contra vocês. Agora perdoe ele, para que Satanás não encontre, não ache uma cilada, não use das suas ciladas, da sua astúcia, e venha destruir essa pessoa. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? O argumento que Paulo usa aqui é que se a igreja não perdoa, Satanás leva vantagem sobre ela. A mágoa congelada é uma porta aberta para a interferência de Satanás, porque onde não há perdão, predomina o ódio e o maligno tira proveito da situação. Tem muita gente aí, às vezes presa pela igreja, presa até mesmo pelo líder, porque a igreja não ofereceu perdão para essa pessoa. E aí, o diabo usou essa situação, causou uma tristeza no coração dessa pessoa e tirou ele aqui da casa de Deus, da presença do Senhor. Então, cuidado. Eu estou falando aqui agora de forma coletiva, nós como igreja, devemos sempre perdoar. Não importa, meus irmãos, as pessoas que passam por aqui ou que já passaram, a igreja deve sempre perdoar. Se passou por aqui, não deu bons frutos, e saiu daqui de uma forma muito estranha, que nós possamos perdoar essa pessoa e deixar ela caminhar livre, para que Satanás não encontre uma situação e venha levar essa pessoa à desmotivação pelo sagrado. Os irmãos estão me entendendo? É isso que Paulo está preocupado. Por isso, não perdoar é prender, é amarrar a pessoa. A ilustração que nós temos aí na revista, acho que não está para vocês, mas para o professor, o autor vai dizer que perdoar é virar a chave e abrir a porta da cela e deixar o prisioneiro ir, deixar o prisioneiro embora. Muito bem. Primeiro tópico da nossa lição, nós vamos perceber aí que o autor vai nos mostrar que Jesus nos ensina por que devemos perdoar. Na oração do Pai Nosso, nós já vimos Jesus dizer que devemos orar, pedindo a Deus para perdoar os nossos pecados, porque nós, da mesma forma, perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. Sabe o que Jesus fez nessa oração comigo, com você? Ele nos prendeu, Ele nos segurou. Ele está dizendo o seguinte: só vai haver perdão para mim e para você se nós perdoarmos os irmãos, se nós perdoarmos aqueles a quem nos tem ofendido. Que situação, meus irmãos, agora terrível nós ficamos diante de Deus. Nós só recebemos o perdão dele se nós perdoarmos os irmãos que nos ofenderam. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contá-la novamente, do meu tio, que fez um mal para uma pessoa antes de ser cristão, e o irmão dessa pessoa disse: o dia que eu encontrar o Mário Baiano, eu vou destruir a vida dele. E o meu tio viajou para a Bahia, depois de longos anos que havia acontecido isso, ele viajou para a Bahia, e na certa altura dessa viagem, ele pegou um trem de ferro,
E quando ele entrou dentro daquele trem de ferro, ele olhou à esquerda, estava um moço que havia dito que o mataria quando o encontrasse. Aí ele começou a ficar apavorado, assustado, começou a pedir perdão para Jesus. Falou que é hoje, Jesus. Hoje essa viagem aqui, o nome dela Jesus está chamando, né? Hoje Jesus vai me levar mesmo. E aí o trem de ferro encostou lá na estação. Irmãos, todos foram embora, só ficaram os dois. E meu tio aproximou dele e disse: você está lembrado de mim? Ele falou: vou pedir perdão para ele. O senhor está lembrado de mim? Ele falou: estou lembrado. O senhor é o Mário Baiano que matou meu irmão. Sou mesmo. Meu tio já chorando, falou: olha, eu era um ignorante, eu não tinha Jesus na vida, e eu cometi esse delito terrível. Hoje eu sou um presbítero da igreja, e eu quero te pedir perdão. E o homem começou a chorar também, e disse: olha, eu falei que eu te mataria, mas eu não vou te matar, porque hoje eu também sou um presbítero da igreja. E os dois se abraçaram, foram renovados, e cada um depois foi para o seu caminho. Meus irmãos, é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Que a oração que nós devemos fazer, pedir perdão para Ele, mas nós só vamos receber perdão se perdoarmos os irmãos. Observe o que Jesus vai dizer no momento da crucificação. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Lucas capítulo 23, olha como Jesus nos ensina de forma tremenda. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Olha que coisa impressionante. Você está aprendendo com Jesus como você deve perdoar as pessoas? Mesmo diante desses algozes tão terríveis, Jesus abre o coração e diz: Pai, perdoa eles. Meus irmãos, sabe o que me admira muito? Tem muitos personagens que causam admiração na nossa vida, mas aquela moça que foi lá para a casa do Naamã, sabe aquela moça que evangelizou o seu patrão? Naquela época, quando os reis invadiam as terras, os países, eles destruíam tudo. Destruíam famílias inteiras, era um verdadeiro genocídio. A Bíblia não fala, mas com certeza os pais daquela moça foram trucidados pelo exército da Síria. As irmãs, talvez se ela tivesse, os irmãos foram todos mortos, ali na frente dela, aos olhos dela. As pessoas eram dizimadas, as mulheres grávidas eram partidas ao meio junto com as crianças. E eles levavam alguns cativos, como foi o caso daquela moça. E ela foi para a casa de Naamã. E quando ela fica sabendo que Naamã está enfermo, está com lepra, ela não diz: está vendo? Foi mexer com os escolhidos de Deus. Aí mexeu com o ungido do Senhor, mexeu com a menina dos olhos de Deus, nosso povo. E nosso povo é escolhido. Mexeu com nós, paga o preço mesmo, está vendo? Olha aí, eu quero que ele morra, eu quero que ele apodreça. É assim que ela fez, meus irmãos? Não, ela tinha tudo para fazer isso, meus irmãos. Porque os seus olhos contemplaram coisas cruéis e terríveis. Mas ela disse: oxalá, se o meu patrão fosse até a minha terra e conhecesse o profeta de Deus, aleluia, com certeza ele ficaria curado da sua lepra. Olha que coisa impressionante essa menina faz. Ela evangeliza o seu patrão, mesmo diante de uma situação tão difícil. Quantos crentes hoje vão dizer: está vendo? Foi mexer comigo, sou crente, paga o preço. Aí tem que sofrer mesmo. Acidente, Deus permitiu. Por quê? Porque mexeu com a minha família. Não, meus irmãos, não é assim não. Abra o seu coração, perdoe as pessoas, ore por elas. Quando elas passaram uma situação difícil, complicada, é um momento oportuno para você aproximar dessas pessoas e falar de Jesus e proclamar o Evangelho para essas pessoas. É isso que Jesus nos ensina. Amém? Percebam que Jesus, Ele não pede a desforra, nem vingança, perdoa, Pai. Observe que Pedro vai enfatizar também essa capacidade de Jesus, de não armazenar ódio no seu coração. Observe aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos aprender como Jesus perdoava. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 23.
Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha que coisa impressionante. Meus irmãos, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Tem muita gente usurpando aí o lugar que é de Deus. Eu queria saber quem nessa manhã tem a coragem de nessa noite chegar aqui e assentar bem nessa cadeira que o pastor Salmo senta aqui junto com a pastora Cássia e ficar aqui, vou ficar aqui, pastor, no seu lugar, né? Eu acho que poucos teriam essa coragem, mas muitas vezes eu e você estamos sentando na própria cadeira de Deus e dizendo eu vou fazer vingança, quando a Bíblia diz que essa cadeira pertence só a Deus e que Deus é o Senhor da vingança, até porque quem sabe fazer vingança é Ele, porque Ele julga com equidade, com retidão. Se a gente for fazer vingança, a gente vai bater mais ou menos, e se a gente errar, meus irmãos, nas chibatadas, a chibatada virá sobre nós. Lembra do profeta lá do Antigo Testamento, que Deus deu ordem para ele dizimar a família de Acabe? O Jeú, ele foi ungido por Deus só para fazer vingança. Deus usou ele só para isso. Só que ele passou da conta. Ele matou gente demais, além que Deus tinha dito para ele. E o que aconteceu? Caiu o castigo sobre ele. Eu e você não sabemos fazer vingança, porque a gente não tem noção de justiça. Quem entende disso é quem é justo, mais perfeito, a justiça absoluta daquele que é justo. Só Deus pode fazer vingança. Por isso Jesus não revidou com ultraje. Diz o texto que ele entregou na mão daquele que julga retamente, que é Deus. Amém? Por isso, o perdão aí que nós aprendemos com Jesus deve ser exercido por nós. O perdão, ele não exige justiça, mas exerce a misericórdia. Alguém disse o seguinte: nós parecemos animais quando matamos, parecemos homens quando julgamos, parecemos Deus quando perdoamos. Quando você perdoa, você se identifica com Jesus, você se assemelha a Ele. E o sucesso, segundo a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, não é você ter um carro novo, uma casa nova, não é você ter dinheiro. Você sabia que o sucesso, segundo Deus, à luz do Novo Testamento, é você ser cada vez mais parecido com Jesus? Esse é o sucesso. Como que Jesus perdoava? Então, assim, eu vou perdoar também aqueles que me ofendem. Amém? Meus irmãos, agora eu gostaria que vocês abrisse novamente o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 18, aquele texto que nós vimos aí, capítulo 18, a partir do versículo 23. Vamos analisar esse texto, porque esse texto é um dos mais impressionantes na Bíblia acerca do perdão. Pedro está querendo saber como deve perdoar. Porque os judeus se baseavam no texto lá de Amós, que dizia o seguinte: se a gente pode perdoar 3 vezes as nações que são gentias, então a gente pode usar essa mesma medida de padrão de perdão para nossos irmãos também. Perdoar 3 vezes é bom demais. E aí Pedro chegou diante de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele queria aí, de alguma forma, impressionar Jesus. Jesus recebeu aquela pergunta matemática e respondeu de forma filosófica. Jesus disse: olha, 70 vezes 7. Sabe o que é isso? Perdoar de forma ininterrupta, sem cessar, por dia e de forma individual. Meus irmãos, eu acho que isso nunca pode acontecer. O Maurício, ele pode me ofender 1 vez por dia, ou até 10 vezes por dia, não é verdade? É uma coisa muito complicada, né? Um número 10 vezes por dia já é exagerado. Imagine me ofender 490 vezes por dia, uma só pessoa. Então Jesus
responde de forma filosófica que o perdão é para ser exercido sempre, sem cessar, em toda e qualquer situação. Aí você vai observar comigo o versículo 23 do capítulo 18. Ele disse: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Jesus agora vai contar uma parábola para explicar como nós devemos perdoar. E ele diz: olha, Deus chama todos para uma prestação de contas. Deus, o supremo juiz, nos confronta a prestar contas com Ele. Nós somos pesados em sua balança. Deus coloca o prumo em nossa vida e sonda o nosso coração, vasculha as nossas emoções e examina os nossos pensamentos. Ele pesa as nossas motivações e avalia as nossas obras. Ele conhece tudo, Ele vê todas as coisas, os seus olhos flamejantes penetram o impenetrável, e no seu escrutínio Ele percebe que nós temos uma dívida insolúvel, uma dívida impagável. Ele chama todos, eu, você, para uma prestação de contas, porque os seus olhos conseguem ver todas as coisas, e quando os seus olhos percebem tudo nessa prestação de contas, Ele vai dizer que nós temos uma dívida insolúvel. Olha o versículo 24: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe o que Deus percebeu aqui? Que eu e você temos uma dívida impagável, uma dívida insolúvel. A dívida era enorme. O texto aqui vai usar a moeda daquela época e vai dizer que esse homem devia 10.000 talentos. Era impossível, meus irmãos, que uma pessoa devesse tanto naquela época. Só para os irmãos terem uma ideia, um talento equivale a 35 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos equivalem a 350 mil quilos de ouro e prata. 350 mil quilos de ouro e prata. Todos os impostos da Judéia, Pérea, Samaria e Galileia, durante um ano, eram de 800 talentos. Portanto, 10.000 talentos representavam todos os impostos da nação por 13 anos. Era essa dívida. Uma dívida que ninguém conseguia contrair. O que Jesus queria dizer aqui, o que Jesus queria enfatizar, é que aquele homem tinha uma dívida insolúvel. Ganhando 1 denário por dia, ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. O que significa isso, meus irmãos? Que nenhum ser humano pode saldar a sua dívida com Deus. Nós carecemos então de perdão. O perdão que Deus nos ofereceu não é algo que merecemos, mas é o presente que nós precisamos. E aí nós temos no Senhor uma promessa. Observe aí agora o versículo 26. O homem vai dizer: então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Meus irmãos, era uma promessa impossível de ser executada, impossível de ser cumprida. Jamais nós pagaremos a nossa dívida com Deus. Ela é impagável. Assim como o etíope, diz a Bíblia, não pode mudar a sua pele, nem o leopardo remover as suas manchas, também nós não podemos apagar os nossos próprios pecados, nos diz a Bíblia Sagrada. O perdão de Deus, ele é aqui incondicional. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele resolveu pagar a nossa dívida, quitar a nossa duplicata, simplesmente pela sua bondade, porque Ele sabia muito bem que nós não tínhamos como pagar. Vai prestando atenção aí que você vai entender o significado do perdão. Preste atenção, preste atenção. Ele perdoou, a Bíblia nos diz que Ele perdoou um mentiroso chamado Abraão, um adúltero como Davi, uma prostituta como Maria Madalena, e Ele perdoa ainda pecadores miseráveis, como eu e você. O perdão de Deus, ele é completo. Observe agora o versículo 27. Do Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
O homem foi completamente perdoado. A dívida imensa, insolúvel, foi totalmente quitada. Assim é o perdão de Deus. Ele é completo, ele é total. Nada resta para ser pago. Jesus pagou toda a nossa dívida lá na cruz. Colossenses 2,14 diz que ele rasgou a nossa duplicata lá na cruz e quitou a nossa dívida. E o texto sagrado nos diz que Deus lança os nossos pecados para trás de suas costas e deles não se lembra mais. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e nos proíbe de dragar em águas profundas. Dívida perdoada é dívida cancelada. Deus nunca mais vai lançar no rosto os pecados que Ele nos perdoou. Deus jamais vai também permitir que o diabo acuse você de alguma coisa. Não sei se vocês sabem dessa história, mas um dia Martim Lutero recebeu uma visita muito desagradável, a visita do maligno, e ele disse: olha, você cometeu todos esses pecados. Ele listou os pecados todos ali de Martim Lutero em uma parede. E Martim Lutero disse: você só esqueceu de escrever uma coisa aí embaixo. Ele falou: qual é? Que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Então a nossa dívida insolúvel, impagável, foi totalmente cancelada pelo Senhor. E aí o texto vai nos mostrar que o perdão de Deus é baseado na sua compaixão. Versículo 27 ainda diz: compadecendo-se. Sabe por que Deus pagou a minha dívida? Pagou a sua dívida, quitou a nossa duplicata? Por causa da sua misericórdia. O perdão de Deus, meus irmãos, não está fundamentado em nossos méritos, em nossas obras ou em nossos predicados morais. O perdão de Deus está baseado nele mesmo, na sua misericórdia. A causa do perdão de Deus está nele, na sua pessoa. O perdão de Deus é pura graça. A graça de Deus é maior do que o nosso pecar. A graça de Deus é maior do que o nosso desvio moral. A graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de pecaminosidade. A graça de Deus é maior, meus irmãos, do que a nossa natureza caída. E Ele, através da sua graça, da sua misericórdia, estende a sua mão e nos levanta sempre. Amém? Conta-se uma história de um professor de escola dominical num lugar bem pobre, tipo aqueles lugares assim lá do Moçambique que são apresentados aqui. E aquele professor um dia se compadeceu de um aluno que era mais pobre do que os outros, comprou um presente bonito e foi levar na casa desse aluno. E quando ele estava chegando, o aluno se escondeu ali atrás de alguma coisa e atirou uma pedra. Aquele professor se machucou, foi levado para o hospital, recebeu os devidos curativos ali e voltou para sua casa. Depois de se restabelecer, ele pegou aquele presente e voltou à casa daquele aluno. Quando chegou ali, entregou aquele presente, e eles choraram bastante. O professor foi embora, e após ter ido, o pai, junto com aquele garoto, disse: vamos devolver esse presente, porque você fez um mal terrível, seu professor. E eles pegaram aquele presente e foi até a casa dele. E quando chegou ali, o pai daquele aluno disse: o senhor não sabia que foi o meu filho que ganhou esse presente, que atirou aquela pedra no senhor? Ele falou: eu sabia que foi ele. Mas por que o senhor voltou lá para dar esse presente? Aí ele respondeu: eu dei esse presente não é porque ele merecia, mas porque ele necessitava. Então, meus irmãos, foi isso que Deus fez com a gente. Ele nos perdoou, não é porque nós merecíamos ou merecemos, temos méritos, nada disso. Ele nos perdoou porque nós precisamos desse perdão. Necessitamos, meus irmãos, desse perdão. O perdão que nos foi oferecido é o mesmo perdão que nós devemos oferecer. Agora observe para onde o texto vai caminhando para nós recebermos lições tremendas acerca do perdão. Versículo 28 e 29 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo
e te pagarei. Meus irmãos, olha que história tremenda. O mesmo homem que fora perdoado de uma dívida insolúvel, de 10.000 talentos, agora encontra um conservo que lhe deve 100 denários, valor irrisório, insignificante, e ele não perdoa. 10.000 talentos representavam 150.000 anos de trabalho, a 1 denário por dia. 100 denários representavam apenas 3 meses de trabalho. A proporção das duas dívidas é enorme. Aquele que fora perdoado de uma soma estratosférica não consegue perdoar um valor irrisório. A lição que Jesus nos ensina nessa parábola é que recebemos um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder a quem nos deve. Jesus também deixa claro, à luz desse texto, que a falta de perdão produz consequências sérias. Os irmãos estão começando a entender agora o que Jesus está querendo dizer nessa parábola? Que eu e você recebemos de Deus um perdão enorme. Uma dívida aí estratosférica foi perdoada. E agora, meus irmãos, nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, devemos sempre lembrar que recebemos um perdão enorme e que nós devemos perdoar os irmãos que vivem na mesma esfera que nós vivemos, que pode às vezes magoar e machucar nosso coração, que pode às vezes falar coisas que nós não gostamos, mas nós devemos estar sempre prontos para perdoá-los. Nós jamais entenderemos o perdão, a não ser que entendamos o perdão de Deus. Quem não entender o perdão de Deus, ele jamais vai ter consciência que deve sempre perdoar o irmão. 100 denários é 600.000 vezes menor do que 10.000 talentos. Olha aí, meus irmãos, a proporção disso tudo. O credor incompassivo não perdoou seu conservo porque não compreendeu a grandeza do perdão que havia recebido. Assim somos nós. Só conseguimos ministrar perdão quando temos consciência do perdão que recebemos de Deus. Quando sonegamos o perdão às pessoas que nos ofendem, estamos sendo ingratos com Deus. Essa é a grande verdade. Quando eu e você não perdoa aí a pessoa, nós estamos sendo ingratos com Deus. Quando recusamos perdoar alguém, estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que recebemos de Deus. O perdão que eu recebi de Deus não tem nenhum valor quando eu deixo de perdoar o irmão. E aí a gente vai caminhando para o final, a gente vai perceber que a falta de perdão, sabe o que acontece? Desperta a ira de Deus. Observe o versículo 34 agora, meus irmãos. E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe o que acontece? Quando nós recusamos perdoar alguém, nós ofendemos a Deus e provocamos a sua ira, porque Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. E agora a gente não tem capacidade de perdoar o irmão. Você imagina como é que fica Deus lá da varanda da eternidade, olhando para mim e para você e dizendo: rapaz, olha a dívida que eu paguei, que eu quitei, olha o perdão que eu te dei, e agora você não consegue perdoar o irmão. O que vai provocar isso? Vai provocar a ira de Deus. Talvez seja por isso, meus irmãos, que nós passamos por muitas consequências adversas, por muitas lutas, castigos, somos penalizados e às vezes não entendemos. Senhor, eu sou tão certinho e coisa e tal, tão honesto. Talvez seja isso, meus irmãos, essa falta de disposição para perdoar as pessoas que nos ofendem. Amém? Uma pessoa que não perdoa, ela se torna imperdoável, segundo a Bíblia, e ela passa a estar debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa se torna alvo da ira de Deus, porque o céu, meus irmãos, é o lugar dos perdoados, e quem não perdoa não pode entrar no céu. Não pode entrar no céu. Como é que você vai entrar no céu sem perdão de Deus? Deus, não, peraí, você eu não te perdoei não, você não perdoou o irmão lá embaixo, só entra aqui perdoados. Então, o céu é um lugar de perdoados, de pessoas que tiveram a capacidade de imprimir a mesma natureza de Cristo na terra e perdoaram
muitos dos que lhe ofenderam. Bom, a falta de perdão também gera profunda tristeza às pessoas. Observe o versículo 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce, meus irmãos, a alegria da comunhão. Coisa mais difícil a gente participar numa ceia, em uma igreja, que não há perdão e comunhão entre os irmãos. Esse hábito que nós temos aqui de compartilhar a ceia, né, de dividir o cálice, é muito interessante. Muito interessante. Porque se o irmão tiver alguma queixa com o outro, ele não vai ter coragem de chegar perto, né? E se tiver alguma queixa, vai chegar e vai, irmão, aconteceu tudo isso, mas olha, através desse sangue eu posso chamá-lo de meu irmão. Então é isso que o texto nos mostra, que onde não tem perdão, não tem comunhão, e onde não tem comunhão, não tem alegria. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? O povo não tinha comunhão, os ricos estavam separados dos pobres, porque antes de tomar a ceia, faziam-se um jantar, e aí naquela igreja tinha estabelecido o quê? Cada um leve aí a sua iguaria. Os ricos levavam aqueles pratos maravilhosos, os pobres, aquelas coisas mais simples, e os ricos ficavam separados dos pobres, não comiam juntos. E Paulo chega e vai dizer: vocês chamam isso de festa de comunhão, festa do amor? Vocês chamam isso de ceia do Senhor? Isso aí não é ceia, não. Vocês não estão prontos para tomar a ceia do Senhor, porque vocês não são capazes nem de comerem juntos. Porque Paulo, meus irmãos, entende que se você não for capaz de almoçar com o irmão na casa dele, ou tomar um lanche com ele ali na lanchonete, você também não pode ser capaz de tomar a ceia com ele na igreja. É assim que Paulo entende a ceia. Aí a coisa pega. Se você não está pronto, se você não está capaz de tomar um lanche com o irmão lá fora, você também não é capaz de tomar a ceia do Senhor com ele na igreja. Porque ceia é comunhão. E onde não tem perdão, não tem essa alegria. Causou tristeza, nos diz o texto. Porque onde prevalece a mágoa, morre o amor. A falta de perdão destrói relacionamentos, intoxica o ambiente e abre feridas no coração daquelas pessoas que vivem à nossa volta e gera grande tristeza. Uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ressentimento, ela contamina o ambiente em que vive. E o texto vai nos mostrar ainda que a falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Observe aí o versículo 30 ao 34, que diz assim: ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. A falta de perdão, ela nos conduz a uma masmorra, a uma prisão, a um calabouço da própria alma. Quando deixamos de perdoar, aprisionamos as pessoas e também ficamos cativos, tornamos escravos da pessoa a quem odiamos. Uma pessoa magoada, ela vive acorrentada, sua mente não sossega, seu coração não descansa, sua alma não tem paz. Quando não perdoamos, meus irmãos, nossa alma é lançada numa terrível prisão emocional e nós ficamos sem vida, até mesmo no olhar, numa escura e suja cadeia espiritual. A falta de perdão, ela desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o relacionamento com Deus. Deus fica olhando lá de cima e diz: como que eu te perdoei e você não pode perdoar os irmãos? E por último, a falta de perdão produz flagelo. O versículo 34 diz que o Senhor os entregou aos verdugos. Quem são os verdugos aqui? São os flageladores da consciência. Quem não perdoa, meus irmãos, não tem paz. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa não é livre.
Quem não perdoa vive debaixo do chicote do tormento emocional, sofrendo, sofrendo e sofrendo. A falta de perdão fecha as portas da misericórdia divina. É o último versículo que temos aqui no capítulo 18 desse sermão comunitário de Jesus, um dos maiores sermões que Jesus pregou no seu ministério terreno. E segundo os teólogos, Jesus está dentro da casa de Pedro, em Cafarnaum, junto com seus discípulos, ensinando essas lições tremendas e maravilhosas. Ele vai dizer assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Meus irmãos, Deus nos trata como tratamos os nossos devedores. Se fecharmos o coração para o próximo, fechamos também as comportas da misericórdia de Deus. Quem não perdoa, não pode nem adorar a Deus. Você sabia disso? Até a adoração dele fica afetada. Observe aí Mateus capítulo 5, versículo 23, meus irmãos, para a gente ir caminhando para o final. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus 25, 23, o texto vai dizer assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Meus irmãos, isso aqui é Jesus está nos ensinando. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Jesus está dizendo: você veio para adorar a Deus com a sua oferta e tem um problema com o seu irmão, Deus não vai receber a sua oferta não. Vai lá, reconcilia com o seu irmão, depois você traz sua oferta. Você sabia que a pessoa que tem relacionamentos aí, prejudicado com os irmãos na igreja, até a sua oração não é eficaz? Observe Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25 diz assim: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Gente que não perdoa, pastor Salmo, tem até as suas orações afetadas e se torna ineficaz na presença do Senhor. Amém? Agora, pedir perdão não é você chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, eu ofendi o pastor Salmo, me perdoa, Jesus. Não, pedir perdão não é assim não, viu? Isso aí é covardia. Pedir perdão é você machucar o coração de alguém e você ir lá e dizer: irmão, hoje eu não posso dobrar os joelhos sem antes pedir perdão a você. Isso que tem realmente significado para Deus. Não é a gente magoar os irmãos lá no quarto e querer consertar com Deus, não. Vá, procure a pessoa, conserte com ela, depois você vem aqui e traz sua oferta. Amém, irmãos? Não deixe o sol se pôr debaixo da vossa ira. Não é isso que diz o texto bíblico? E é isso que a palavra de Deus nos ensina acerca de perdão. E para terminarmos, vocês talvez já ouviram contar aquela história do Mitsu Fuchida, é isso mesmo, o nome daquele japonês, que comandou aquele bombardeio em Pearl Harbor, é isso mesmo, né? E destruiu aqueles navios ali, americanos, pegando eles todos de surpresa. Lá foi uma tragédia tremenda para os americanos, a ponto de um homem chamado Jack D. Chase, um americano, encheu seu coração de ódio e disse: eu vou destruir Tóquio. E quando ele saiu com seu avião para despejar uma bomba atômica sobre Tóquio, ele foi interceptado pelos japoneses e o seu avião foi destroçado e ele caiu ali no Japão com seu paraquedas e foi preso. Foi ali preso, molestado, agredido física e emocionalmente pelos japoneses. E dentro daquela prisão, ele teve acesso a um Novo Testamento. Quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele viu Jesus falando ao seu coração, quando ele disse: olha, ore por aqueles que vos perseguem, perdoa aqueles que os ofendem. E ele se converteu a Jesus, perdoou todos os seus inimigos. E quando saiu daquela prisão, ele foi para os Estados Unidos, se formou em teologia e falou assim: eu quero ser missionário no Japão. E foi ser missionário no Japão.
E lá no Japão, pregando a palavra de Deus, ele resolveu contar o seu testemunho, ele contou a sua história, que no dia 7, eu notei que dia 7 de dezembro de 1941, quando Mitsu Fujita bombardeou Pearl Harbor, ele indignado tentou destruir Tóquio, mas foi interceptado pelos japoneses. E ele contou toda a sua história, relatou isso num papel e começou a distribuir ali no Japão e a pregar o Evangelho. E esse homem, chamado Mitsu Fujita, teve acesso a esse testemunho. Quando leu, se converteu. E os dois se encontraram, pediram perdão um ao outro, meus irmãos. E os dois juntos fizeram as maiores cruzadas evangelísticas dentro do Japão. Que coisa linda! Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! E é isso que o perdão faz. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta manhã. Meus irmãos, esses textos são muito fortes. Não é verdade? Hoje eu estou assim mais lento, mais devagar, viu, pastor Carlos? Porque eu estou impactado com esses textos também. Eu fui ler esse texto essa madrugada, levantei uma madrugada e comecei a ler. Eu falei, Jesus, eu preciso me converter. Eu preciso, Jesus, agora, a partir de agora, ser mais crente. Porque eu sou pago uma dívida muito grande que eu tinha, Jesus. Aleluia. O Senhor rasgou a duplicata totalmente, eu tinha uma dívida enorme. E agora eu estou querendo cobrar uma dívidazinha do irmão. O irmão fala uma coisinha, eu já fico aborrecido, viro a cara para ele, não quero cumprimentá-lo mais. Meus irmãos, que coisa tremenda. Esses textos fazem a gente fazer uma reavaliação da nossa vida cristã. Faz ou não faz? E é isso que Deus está falando ao nosso coração nessa manhã. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos pedir perdão a Deus, porque a gente não tem sido cristão direito não, irmão. A gente não tem sido não. Às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Eu e você tinha uma dívida enorme. E Deus pagou e a gente fica aí cobrando dívida de irmãos tão pequena, tão irrisória. Nossa dívida é impagável, Jesus pagou ela lá na cruz, aleluia, com o seu sangue. Nós recebemos, meus irmãos, a quitação dessa dívida não foi por mérito nenhum, não foi pelas nossas obras, por predicados morais, nada disso, foi simplesmente pela graça de Deus. E agora a gente não quer perdoar o irmão. Está na hora a gente fazer uma reavaliação. Vamos pedir perdão ao Senhor nessa manhã. Senhor Jesus querido, nós queremos orar ao Senhor e pedir a Tua graça. Porque quantas vezes, meu Deus, nós levamos de forma assim, abrupta, essas situações, quando as pessoas nos ofendem, machucam o nosso coração, falam alguma coisa que nós não gostamos, e a gente fica aí, meu Deus, alimentando o ódio no coração, o rancor, o ressentimento, dizendo que não vamos perdoar, que não vamos abraçar mais aquele irmão, que vamos fugir, Senhor, da presença dele, Senhor, e vamos procurar alguma situação para desencontrarmos com essa pessoa. Meu Deus, isso não é do Teu agrado. O Senhor tem entristecido com isso, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor ficou irado com aquele homem que recebeu o perdão da sua dívida enorme e não pôde perdoar o outro que devia tão pouco. Eu sei que o Senhor também pode estar muito triste com a gente nessa manhã. O Senhor pode estar muito triste comigo, Jesus. Porque durante o dia, durante uma semana, durante um mês, a gente fala muita coisa, e a gente nem percebe o que está falando, o que está fazendo, e de forma assim, ó Deus, totalmente absortos pelo cotidiano, a gente vai machucando vidas também, a gente vai ofendendo as pessoas, a gente vai, ó Deus, abrindo a boca e soltando palavras ao vento de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem perceber os estragos que estamos fazendo no coração das pessoas. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão da nossa vida, meu Pai, nesta manhã, e que a Tua palavra, meu Deus querido, não possa estar só na nossa mente, memorizada, mas no nosso coração, para que possamos guardá-la, e quando enfrentarmos situações assim, possamos lembrar, meu Pai, dessa grande verdade: o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, fomos perdoados, o Senhor quitou uma dívida insolúvel, e nós devemos ser misericordiosos agora com os irmãos, devemos ter compaixão com as pessoas que falham e que erram com a gente. Senhor meu Deus, é a nossa oração nessa manhã,
que pedimos ao Senhor no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.